Bom, gente, estou aqui com uma pessoa muito ilustre, né, do meu lado, é um intelectual, né, psicólogo, é o Paulo Tiago. Né? Paulo Tiago é uma pessoa muito próxima, né, a mim, e você me acompanha aqui no meu canal no YouTube, né, como também minha página no Face. Tem acompanhado, assim, as temáticas, né, que a gente vem desenvolvendo, que eu venho falando sobre, né, tanto temáticas religiosas, quanto também temáticas políticas, essas últimas, né, dado o cenário eleitoral. Mas aqui, como psicólogo, vamos falar alguma coisa da psique humana, né? Do espírito. Né? O nosso tema vai ser uma breve conversa aqui sobre o que é o espírito. Porque a linha de pesquisa dele, né, da logoterapia, Viktor Franklin, ele versa muito sobre essa dimensão espiritual do homem. Né? Isso. E para o Viktor Franklin, né, Paulo Tiago, né, nosso psicólogo, o que é o espírito, assim, né, essa dimensão da logoterapia, que é uma corrente da psicologia, não é isso? Isso. A logoterapia é considerada a terceira escola vienense de psicoterapia, uma escola humanista, existencialista e fenomenológica, fundada por Viktor Frankl, que foi contemporâneo de Freud, de Adler, mas que divergindo com algumas visões de homem, sobretudo ali das escolas já existentes, vai peregrinando até encontrar Max Scheler e a sua visão de homem de mundo. E aí ele traz para a psicologia essa dimensão espiritual. E aí, como Frank entendeu de Scheller mesmo, essa dimensão espiritual. Resumindo, da melhor, não sei se melhor forma possível, porque ele disse que eu sou intelectual, é o problema dele, viu? Essa parte aqui é o problema Compromisso dele, meu, é o compromisso meu. compromisso dele. Né? Resumindo, diria que é aquela dimensão do ser humano que nós não conseguimos encontrar em nenhuma outra espécie. Por isso a logoterapia humanista. Não necessariamente por pertencer às escolas humanistas de filosofia, mas por se debruçar com muita atenção a essa dimensão do homem que ele não consegue encontrar em outra espécie. Isso ele aprendeu do Max Scheler. Então, eu acho que essa visão assim do Frank Elier, do Max Scheler, que eu acho que talvez seja assim uma das visões mais integrais, mais completas, né, antropológicas, porque se a gente vê na história da filosofia, por exemplo, o Aristóteles definiu o homem como um ser racional e um ser político, né? O homem é isto. Já, por exemplo, mais modernamente, né, o Darwin, o homem é um ser biológico sujeito às leis da evolução. Né? O Marx, né, o Comte, naquela dimensão do homem enquanto ser de produção. E, assim, o Freud, né, o homem como ser psíquico, né? Então, eu acho que talvez essa visão do Franklin e do Scheler seja uma visão mais totalizante, porque vê o homem como nessa dimensão, assim, biopsíquico, socioespiritual, né? E colocando... Exatamente. Frank criticou, foi até, ele pertenceu à segunda escola vienense de psicoterapia, que foi fundada por Adler. E ele foi convidado a se retirar de lá, ele foi formalmente expulso de lá por discordar de uma visão reducionista, né? Uma escola mais comportamentalista, entendendo o homem como um organismo que responde a estímulos externos. Freud, basicamente com o seu olhar, e uma novidade, um olhar para a psique humana, mas entendendo que essas funções, sobretudo as funções eróticas, as funções sexuais, é aquilo que principalmente movia o homem. Adler já tinha a ideia do homem como um homem movido pelo desejo de poder. O Frank chega e diz, não, o homem sim é um ser biológico, o homem sim é um ser psicológico, que tem vontade de prazer, que tem vontade de poder, mas aquilo que nos torna humano é a dimensão espiritual. Porque a vontade de poder, outras espécies também têm. Uhum, Vontade de prazer, também. outras espécies também têm. Mas só a pessoa humana, ser social, outras espécies também podem ser. Mas ser espiritual, somente a pessoa humana pode ser. Que essa é a grande definição, né, do Max Scheler, que é o grande pensador, né, que está por trás desse pensamento antropológico, né, do Franklin, naquela obra que ele tem, né, a posição do homem no cosmos, né, onde ele coloca a essência do homem como a essência espiritual. Né, isso é o que de fato distingue o homem de toda e qualquer outra espécie animal, a dimensão espiritual. E aí, essa dimensão espiritual já foi e continua sendo
até uma posição ignorante, motivo de muita crítica à logoterapia, considerando a logoterapia como uma escola religiosa. Não Porque, é. não é. E assim, é ignorante porque se alguém ler minimamente os escritos de Frank ou de Scherer, vai ver que não tem relação o conceito de espiritualidade na filosofia schelleriana, assim, Schleriana. schleriana, além de tudo é um excelente professor de português, né, schleriana, não tem nenhuma relação com o conceito de Religiosidade, né? religiosidade, espiritualidade no vulgar religioso que a gente Uhum. usa. Porque o religioso é um homem espiritual, né, na linguagem religiosa. Mas na linguagem filosófica de Scherer, sobretudo, e Frank adota isso, não tem esse mesmo significado. Agora, a dimensão religiosa também compõe a dimensão espiritual. Espiritual. A ética, os valores, a moral, a tradição, a religião, o amor, são dimensões que não estão repetidas em nenhuma outra espécie. Scherer chamou isso de dimensão espiritual. Frank pegou o pensamento de Scherer e trouxe para psicologia. E aí, para aqueles que talvez conheçam um pouco de psicologia, sabem que outras escolas também usam o termo espiritual. Mas aqui, a maioria das escolas que usam o termo espiritual fala do espiritualismo, não de Uhum. espiritualidade na linguagem filosófica. Seria qualquer forma de religiosidade, independente de instituições. Na logoterapia, não. A dimensão espiritual, se apropriando dos conceitos de Scherer, tem a ver com as capacidades humanas que não estão em outras espécies. Seria esse aspecto transcendental do homem, a transcendentalidade, não é, que forma essa essência no homem, e por causa disso ele é capaz de tudo isso, né, de cultura, de moral, de direito, não é, de todas essas manifestações, porque o Scheler ele chama a pessoa, a essência do homem é o espírito, e a pessoa é a manifestação, né, que seria a cultura, o direito, não é, os valores, não é, também o contato com a imortalidade divina, Deus, né. Isso. Aí Shelley coloca no topo, a gente conversava A aqui antes, hierarquia. na hierarquia dos seus valores, o topo, a dimensão religiosa. Assim, né? E essa realização do direito, da ética, das tradições, eles são ações do ser humano. Eles não existem por existir. Está na pessoa humana. Mas existem na realização. Né? As ações do ser humano, porque não dá para dizer que eu sou ético sem ter atitudes éticas. Uhum. Né? Não dá. Então, todas essas dimensões, isso que compõe a dimensão espiritual, elas existem na realização. Né? Tanto que Frank chama muita atenção para as nossas escolhas. Né? Até usando uma expressão que o professor Olavo fez no Jardim das Aflições, eu não lembro exatamente como foi, mas ele usou assim: aquilo que se realiza não desrealiza. Porque, para Frank, a única parte da história da pessoa humana que existe é o passado. Uhum. Aquilo que se realizou, por isso real. O aqui e agora é o lugar das escolhas, o futuro é o lugar das possibilidades. Nada existe no futuro. É o lugar somente das possibilidades. E a temporalidade, tanto em Frank como em Scheller, é um espaço onde o homem contempla sua própria responsabilidade com sua existência. O que, Sim. o que hoje o homem contemporâneo carece muito de perceber que as suas ações são ações livres, mas inseparadas da sua responsabilidade. Então, entender sua temporalidade, o início e o fim da sua existência, nos responsabiliza. Entendo. Por último, né, para a gente terminar esse breve colóquio, que seria uma conversa, né, para a gente passar uma tarde aqui tomando um café filosófico, o Franklin, né, como o Scheler, ele usa a palavra espírito, né, para definir o homem, a essência do homem é o espírito, a sua dimensão espiritual, mas na linguagem grega existem duas palavras, pelo menos, para falar do espírito. Né? A palavra pneuma, que não é esta que eles usam, não é? Eles usam a palavra nous. Né? O que seria o nous para o Franklin? A gente diria que a ação da razão seria esse nulo. Enquanto o pneuma é a força vital,
Isso. Força vital, aquilo que nos mantém vivo, e aqui tantas outras espécies, animais e plantas possuem essa mesma força vital, e Scheller fala disso quando ele descreve sobre essa dimensão nas plantas, inclusive, né, uma força vital. O nous, ele tem a ver com a razão, a ação do intelecto, aquilo que racionalmente eu consigo fazer. Essa é uma definição e até rasteira, viu, caríssimo Américo, sobre a definição do termo grego de nous. Aham. Pois é, gente, então é isso, né? Foi um breve colóquio, só para que você tivesse um pouco de contato, né, com a logoterapia, com esse grande pensador, Viktor Frankl, né, com Max Scheler, que são nossos pensadores, respectivamente. O meu é Max Scheler, né, eu pesquiso sobre ele, ele pesquisa sobre o Viktor Frankl, né, como o meu pensador. E os dois são juntos. É, eu achei junto, né, como influenciou o outro, né, eu achei ele influenciou, então a gente achou por bem essa breve conversa. Então, vai ficar aqui a dica para que você também se interesse e lê um pouco sobre eles, né, são grandes pensadores. Obrigado pela carona na família do Américo. Tá bom, gente, um abraço.